A chegada da Semana Santa traz também a volta de uma prática cruel e ilegal. A farra do boi insiste em ser reeditada em alguns pontos do estado, colocando em risco a vida não só dos animais. Este ano, o município de Governador Celso Ramos já registrou a morte de um homem por conta da farra. O que seria uma brincadeira tradicional, há muito, já se transformou em barbárie, explorada por políticos, comerciantes e até traficantes. Viva Voz já está no ar pela rádio e pela TV Univale. Hoje quem me acompanha no programa é a acadêmica de jornalismo, Nicole Zanon. Oi, Nicole. Oi, Elisa, boa tarde. Boa tarde também para você que acompanha o Viva Voz na Rádio Univale FM e também pela TV Univale. Nós sempre gostamos de lembrar que você também pode participar do nosso programa através das nossas redes sociais. No Instagram e no Twitter, @Viva Voz Univale. E você também pode curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/Viva Voz Univale. Nosso entrevistado de hoje é Allen Guerra Neri. Ele é presidente do Instituto Ambiental Ecosul, membro do Grupo Especial de Defesa dos Direitos dos Animais do Ministério Público de Santa Catarina e também membro do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal. Obrigada pela presença, bem-vindo, Allen. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui novamente, né? na nossa casa aqui na Rádio e TV Univale. E estamos aqui para dar as notícias do que tem de mais atual aí nessa questão da farra do boi. É uma época que a gente acaba tendo que voltar a tocar nesse tema, exatamente, né, Allen? É. E até para a gente fazer um resgate aqui, para quem nos acompanha aqui no programa, a prática da farra do boi é proibida em Santa Catarina desde 1997. Mas o que a gente observa é que em algumas cidades ela ainda acontece, né? Mesmo com a proibição, somente no ano passado foram registradas 140 ocorrências da farra, e em que 38 pessoas foram presas, né, durante essas práticas. Allen, por que, na sua opinião, mesmo com a proibição, essa prática ainda não acabou? Porque, em primeiro lugar, né, as penas são brandas, né? Então, os farristas, eles se atrevem a desafiar as autoridades e a legislação, né? E aquilo se torna até charmoso para eles, né? Esse desafio. O que eu sempre faço questão de falar é que existe aí uma diferença de dados entre o que nós temos acompanhado nos últimos anos e os dados que a polícia divulga, né? A gente entende que isso vem reduzindo, né? Vem reduzindo bastante ano a ano, por uma série de fatores, né? Os farristas têm perdido espaço, né? Essas regiões, esses municípios transformaram em municípios turísticos muito rapidamente, e turista não vem para cá para ver isso, vem para cá para sossegar. Já houve até no passado aí um presidente da Santur que disse que a farra do boi teria se transformado numa atração turística. Isso é uma bobagem, né? Porque já houve casos de turistas estarem tranquilos lá em um resort aqui próximo e o boi invadir lá e derrubar a mesa e aquelas coisas todas, né? Então, estão perdendo território, né? Alguns munícipes dessas comunidades entenderam que há um mercado por trás desse turismo, né? Os turistas vêm, trazem recursos, compram o pescado. Então, e outra coisa também que tem melhorado a sensibilidade dessas comunidades são os trabalhos de educação, respeito a toda a forma de vida. O Ecosul tem uma atuação muito acentuada nisso. Nós temos trabalhado basicamente nas escolas do litoral, nas regiões onde a farra do boi é mais conflagrada, com um programa de educação humanitária a respeito a toda a forma de vida. Nós estamos tentando quebrar, e temos conseguido, quebrar o vínculo entre as crianças e os adultos, porque os adultos vão para a farra, levam os filhos, os sobrinhos, ou se não levam, eles vão junto, né? E esse trabalho, os resultados têm nos deixado muito, muito animados, né? Nós fazemos as palestras, projetamos filmes e distribuímos no final uma cartilha que tem todas as nuances sobre preservação da água, destinação adequada do lixo. Depois entramos nos animais, sensibilização, bem-estar animal, a legislação, todas essas questões. Nós temos percebido que realmente o caminho é esse, né? Então, vai acabar uma hora, é isso que você está dando essa previsão? Eu sempre digo assim, né?
que o nosso Armagedon vai ser aqui na região de Celso Ramos e Gancho. Ali Já é existem outros lugares, inclusive em Florianópolis, que perderam a capacidade, tanto por uma atuação mais acentuada da força pública, quanto por esses aspectos que eu comentei, né, da questão do turismo e a rejeição da própria comunidade. As pessoas estão perdendo o medo de denunciar, de se jogar e dizer, eu não gosto disso, isso no atual momento civilizatório, isso não é mais aceitável, né? Mas farristas estão vindo para essas regiões aqui, Celso Ramos, Gancho, né, onde a coisa é mais arraigada, e eu digo que o Armagedon vai ser ali, nós vamos ter que ter uma forma, mas nós já conseguimos, inclusive, trabalhar em todas as escolas de Celso Ramos também, que bacana. E vimos que, em todas as palestras que nós demos, em todas as escolas, só 2 casos que houve de alunos falarem sobre a farra do boi e falarem um olhar positivo para isso. Mas os outros alunos abafaram essas reações. Além, nós levantamos uma informação aqui que a advogada Maria Helena Machado, que é presidente da Comissão de Direitos dos Animais da OAB aqui de Santa Catarina, ela disse em uma entrevista que os bois que participam das farras são, na maioria das vezes, doados por políticos, comerciantes e até mesmo por traficantes. Realmente essa afirmação é verdadeira? É isso mesmo que acontece? De políticos eu tenho certeza, porque nós tivemos várias comprovações, né? Houve inclusive um ex-prefeito de um lugar aí que criou uma lei regulamentando a farra do boi com o nome de brincadeira do boi. Nós tivemos inclusive um deputado estadual que também entrou com uma lei lá na Assembleia liberando a farra do boi como brincadeira do boi, e inclusive a rinha de galo, né? Ressuscitando a rinha de galo, né? Então, os políticos eu tenho certeza. Comerciantes também, né? Em troca do pescado preferencial, né? A forma mais barata que tem para eles é doar boi, em detrimento das carências de políticas públicas que essas comunidades têm, né? O saneamento básico deles é precário, os postos de saúde são precários, e os políticos, em vez de se preocuparem com isso, eles doam bois, né? Essa é a forma mais abjeta de aviltamento do lenocínio animal, né? Se a gente pode usar um termo bem mas existe isso. Dos traficantes eu não sei, não tenho certeza, já ouvi falar, a Maria Helena é parceira nossa, inclusive, né? O que rola nesses eventos hoje é de tudo, né? Bebida, existe até um mercado já por trás disso, de gente que bota uma banquinha para vender bebida e tudo. Então eu não duvido até que tenha realmente uso de drogas nisso aí. Agora, Aline, só fazendo o levantamento dos fatos, agora no dia 24 de março, a Polícia Militar impediu que uma farra do boi acontecesse na Costa da Lagoa, em Florianópolis, depois de uma denúncia. Sim, né? sim. E os policiais chegaram ao local e encontraram realmente uma vaca amarrada com sinais de maus tratos. Né? E conforme a própria PM, os farristas que estavam com esse animal fugiram ao ver a presença dos policiais. Né? Denúncias como essa estão aumentando? As denúncias da população, sim. Inclusive, Florianópolis tem um ativismo muito forte, né? Nessa época do ano. Existe um grupo muito forte de ativistas que ficam de plantão 24 horas por dia, recebendo ligações, conferindo, né? Porque às vezes a trote também, os próprios farristas, né? Então esse grupo intitulado Farra do Boi Nunca Mais, inclusive interligados com o WhatsApp, todo mundo em sintonia, e são aqueles que realmente têm dado as informações para que a polícia possa ter uma atuação mais acentuada, né? E a polícia vai mesmo? Vai. Quando tem denúncia, os policiais Nós ouvimos recentemente até uma queixa, né, de um PM, um policial militar, que atua nessa, né, que ele disse que o que desconforta eles também é que eles prendem e a justiça solta, né, porque as penas são muito brandas, né? A lei de crimes ambientais diz que quem for pego maltratando animais, isso é um caso, né, pode receber a pena de 3 meses a 1 ano de detenção, né? E multa a ser arbitrada pelo juiz. E a pena aumenta de 1/6 a 1/3 se ocorrer a morte do animal. Mas raramente essas pessoas eles vão lá, assinam um termo circunstanciado, vão numa audiência de custódia e saem, né? Então, mas o que eu queria só complementar nessa questão dos dados que a PM tem divulgado, nós estamos aguardando os dados esse ano com um pouco mais de
de dados nossos também, porque tem havido um relativo exagero. Essas 140 farras do ano passado, nós não tivemos a comprovação, né? O que eu desconfio e eu descobri, até porque eu peguei uma planilha do Copom um ano aí, é que uma farra do boi está ocorrendo no bairro tal. 10 pessoas não se desconfortaram com aquilo e ligaram. E no final daquele plantão, são somadas as denúncias e contadas cada uma com uma farra. Certo? Tá. Isso não é, digamos assim, não é muito positivo para nós, porque parece que ela não está tendo diminuição. E está. E esse ano nós estamos muito atentos e a quantidade de farras realmente esse ano está bem menor do que do ano passado. Felizmente. Felizmente, é verdade. Agora, além, muita gente acaba defendendo a farra do boi, porque alega que a prática é uma tradição, né? E que por isso, mesmo que seja proibida, eles continuam promovendo a farra e tudo mais. Mas quais medidas podem ser tomadas, então, para conscientizar essas pessoas, em questão até de educação ambiental mesmo, né? Esse trabalho de educação nas escolas e bastante divulgação, né, para os adultos também. Nós fizemos aí campanhas alguns anos anteriores, que nós colocávamos, inclusive, outdoors em todo o litoral, né? Alertando, inclusive colocando a legislação. E o que é importante também, e eu vou citar um caso aqui que vai comprovar isso que eu estou dizendo, quando houver uma punição, dar bastante publicidade para isso, porque tem um efeito pedagógico sensacional, a punição, né? Houve aí um 2008 ou 2009, não lembro, um promotor nós fomos lá em Garopaba, que era uma região muito conflagrada, e tem uma organização lá que parceira nossa muito atuante. Nós fomos lá, conversamos com o promotor de justiça e nos reunimos com o promotor e com a juíza junto, né? Conversamos, eles entenderam perfeitamente. O que aconteceu naquele ano? O promotor de justiça surgiu farra, ele mandou investigar e chegou até os financiadores, os praticantes. Prenderam 8 pessoas, e essas pessoas ficaram 3 dias mais ou menos presos. Acabaram as farras do boi naquela região. Repercutiu bem. Certo? Até pelo constrangimento dessas pessoas, né? Além de terem sido encarcerados por causa disso, a comunidade daquela região entendeu que realmente as implicações podem ser dramáticas para eles. Vamos fazer um intervalinho? Vamos. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar com o Allen Guerra Neri. O assunto aqui é a farra do boi. Já estamos de volta com o Viva Voz. No programa de hoje, nós estamos falando sobre a farra do boi. E o nosso convidado de hoje é o Allen Guerra Neri, que é presidente do Instituto Ambiental Ecosul, membro do Grupo Especial de Defesa dos Direitos dos Animais do Ministério Público de Santa Catarina e também é membro do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal. Allen, nós estamos aqui falando sobre a farra do boi, como se todos tivessem perfeita noção do que se trata. E talvez alguém que esteja nos acompanhando aqui no programa não tenha perfeita percepção do que é a farra do boi. Você já foi em alguma, Nunca Nicole? fui em nenhuma. Então, eu acho assim, que tal a gente fazer um relato? Você já acompanhou, Allen? Já O que é uma farra do boi? O nome é até sugestivo, farra do boi, mas não é farra do boi. O boi não farreia, ele é farra com o boi, né? Exatamente. Então, o que é a farra do boi? Há muito tempo atrás, quando foi colonizado o litoral, né? Os açorianos trouxeram uma prática chamada boi na vara, que amarrava um boi numa vara flexível e ficava ali fustigando ele com panos e coisa e tal. Ele corria até onde ele podia, depois a vara voltava. Depois isso foi na visão dele, se aperfeiçoando e o boi começou a ser solto, aí chamava boi no campo. Todo mundo correndo atrás e batendo, né? Batendo. Muitas vezes eu já ouvi, agora não... É que eles dizem assim, mas nós nem tocamos nele. Mas, meu amigo, uma turba encolerizada, alcoolizada, correndo atrás de um ser vivo, ele próprio se machuca, né? Sim. E o estresse psicológico daquele animal, né? E a questão, por que se ferra o cavalo, né? Porque as patas desses animais não foram concebidas pela natureza para correr em asfalto, em pedras, né? Tanto que os especialistas dizem que os bovinos, equinos, têm 5 corações, um no peito e um em cada pata. Tal é a sensibilidade das patas daquele animal. Um animal desse quebra-pata, ele está liquidado, né? Sim. Então, começou assim.
correndo atrás, espetando. Havia prática, nós temos inclusive documentos, né, eu estou nisso desde a década de 80, né, no início, a gente tem documentos de imagens dramáticas, né? O boi entrar no mar correndo para se livrar e morrer afogado, quer dizer, então é uma espécie de perseguição, né? Perseguição que o final do animal, seja nas mãos do farrista ou posteriormente, é sempre a morte, porque a SIDASC, por exemplo, que é o órgão aí que regula os animais de produção, tem por norma que os bovinos encontrados sem o brinco, que prova que ele é vacinado, que ele é um animal de origem conhecida, são obrigados a serem abatidos para não contaminar o rebanho catarinense, que é livre de aftosa e outras coisas, né? Então, a farra do boi basicamente consiste nisso. Soltar um boi, ele chega num caminhão, ele solta, já descendo do caminhão, ele já desce aos trambolhões, né? E depois o pessoal todo corre atrás, batendo, ele entra em arames farpados, né? É um momento de terror para esse animal, né? Ele fica totalmente... e ele é um animal senciente em todos os sentidos, está comprovado cientificamente isso, né? Então, o simples fato de o estresse daquele animal apavorado, querendo se livrar daquele sofrimento, já é uma maldade. Não tem mais espaço para esse tipo de prática nesse momento. Atual movimento civilizatório, o mundo inteiro busca paz, o mundo está turbulento, né? A sociedade de bem está sempre sobressaltada, não sabe se sai na rua e volta, e ainda nós vamos estimular esse tipo de coisa, né? Numas comunidades, inclusive, de gente, a média de gente de bem, gente trabalhadora. Santa Catarina é um estado de gente... produtora, né, trabalhadora, gente de bem, e teve um momento que achava que Santa Catarina era só isso, né? Santa Catarina não é isso, né? É uma pequena parcela do estado, e nós estamos querendo tirar essa mácula do conceito do estado. Né? Agora, Allen, numa opinião sua, né? Essas pessoas que tratam a farra do boi como algo cultural, você acha que realmente elas se divertem fazendo isso? É uma boa pergunta. Isso aí é uma patologia, eu acho, é um caso para psiquiatra, né? Porque, na verdade, eu acho que não tem como, né, uma pessoa sadia não perceber que aquilo é um ser vivo, né? Exatamente. E quando dizem que isso é tradição e cultura, eu digo que não, pode ser tradicional, porque se faz há muito tempo, mas de cultura não tem nada, porque onde um ser vivo sofre e onde corre sangue, eu não vejo nada de cultural nisso. Tá certo. A nossa produção levantou aqui que a presidente da ACAPRA, que é a Associação Catarinense de Proteção aos Animais, a Eliette Leal, disse em uma entrevista que um dos problemas encontrados em relação à farra do boi é que quem é preso pela prática é logo solto, já que a maioria das penas é convertida em pagamentos de cestas básicas, serviços. A gente ainda há pouco falou sobre isso, né, Allen? E ela ainda disse que falta vontade política para acabar com a farra do boi, o medo de perder votos, já que acaba virando aí... E o estímulo é uma forma de ganhar votos, né? Aquilo que a gente já comentou, né? Essas comunidades têm tantas outras carências e os políticos, né, ainda se valem desse tipo de artifício. Quer dizer, é o que nós chamamos de mangueirão eleitoral, né? Manter essas comunidades na maior ignorância, no obscurantismo, de forma que eles nasçam, cresçam e morram só enxergando boi. Para farrear. A gente falou no início do programa que você é presidente do Instituto Ambiental Ecosul, né, Allen? E que atua em Florianópolis, em defesa e proteção do meio ambiente de forma geral. Mas qual que é o papel desempenhado pela instituição a respeito desse tipo de crime animal e maus tratos e tudo mais? Bom, nós trabalhamos muito institucionalmente, né? Pressionando, induzindo as instituições públicas, né? Ministério Público, Polícia Militar, temos parceria com esses organismos, as próprias prefeituras e o governo do estado a fazerem a sua parte, né? O acórdão do Supremo, ele é muito, claro, né? O estado é inconstitucional e o estado deveria fazer o possível, fazer tudo que estivesse a seu alcance para acabar com a farra do boi. Tanto que o estado não cumpriu e está correndo uma multa agora, que já foi, inclusive, já transitou em julgado. O estado tem que pagar uma multa de R$500 por dia de descumprimento, desde a época do acórdão,
né? Você diz o governo do estado de Santa Catarina? Santa Catarina tem uma multa milionária para pagar. Claro, ele transformaram isso em precatório, ninguém vai pagar, né? Mas o estado já foi condenado porque ele realmente não fez o papel dele determinado pelo acórdão do Supremo e depois pela Lei de Crimes Ambientais. Então, o papel do Ecosul, na verdade, nós trabalhamos também com animais, a Lisa sabe, e nós somos parceiros naquela grande tragédia de 2008, fizemos toda aquela mobilização de socorro aos animais aqui na região do Vale do Itajaí, Morro do Baú, foi a primeira, né, talvez da América do Sul, primeira frente de socorro a animais em desastres naturais, né? Deu um resultado muito grande aquilo. Nós trabalhamos com educação, mas o foco do Ecosul é trabalhar em parceria com as outras organizações e chamar todos os segmentos públicos, privados até, e não governamental para o jogo. Porque essa missão que nós assumimos, inclusive de animais domésticos, não é um problema para um grupo de heróicos voluntários. O problema é muito amplo, né? E aí vem mais essas nuances da farra do boi, da rinha de galo, da puxada de cavalos que tinha aqui, que nós conseguimos acabar com uma lei estadual. Então, o Ecosul trabalha nessa linha, né? Linha estratégica, linha de resolver o problema a nível macro, assim como ele se apresenta. Bacana. Allen, vocês têm feito parcerias muito interessantes em alguns municípios específicos. Sim. Pode relatar alguns? Sim. Nós tivemos uma parceria, está sendo agora refeita, né? Porque mudou a... Eu vou dizer uma coisa aqui, eu falo sempre isso, mas eu vou falar aqui abertamente na Rádio Univale e na TV Univale. A nossa desdita, a nossa desgraça é que o nosso cenário no Brasil é sempre 4 anos. Se aquele administrador público está no mandato, não se reeleger ou não fizer o seu sucessor, o que entra desmancha tudo para provar que aquele que entrou estava fazendo tudo errado. E na nossa missão, tem aquela questão assim, tá vendo? Ó, o prefeito fulano que saiu, em vez de se preocupar com as criancinhas e com os velhinhos, estava gastando com bicho. Tá? Isso é uma burrice. Por quê? Porque o maior beneficiário de todas essas ações que nós fazemos com os animais domésticos, querendo combater a crueldade, o maior beneficiário é o ser humano, o maior causador do problema. Eu sempre digo assim, a gente trabalha muito com palestra, a Lisa sabe, já fomos parceiros em palestras. Eu vou em lugares, estive no Rio Grande do Sul aí, em dezembro, fazendo uma palestra numa cidade lá da fronteira com Santa Catarina, fizemos um seminário. E lá surgiu a seguinte pergunta: tem muito problema com bicho lá em Florianópolis? A minha resposta é sempre essa: não, só com gente. Só com gente. Bicho não dá problema. Por isso que o Ecosul tem uma ação muito acentuada com essa parcela da fauna que dá problema, o ser humano. Tá, e aí parcerias neste momento? Parcerias nesse momento. Bom, me esqueci nós estamos aí, já fizemos um trabalho importantíssimo em Porto Belo, na gestão anterior. Começamos lá a conversar com a administração à época e criou-se lá um centrinho de bem-estar animal, com uma central de castrações. O Ecosul fez o programa educativo de formação de valores por respeito a todas as formas de vida em todas as escolas do município, né? Fizemos a mesma coisa em São Francisco do Sul, fizemos a mesma coisa em Tijucas, já há uns anos atrás, Itapema também. E eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, assim, até com uma relativa tristeza. São Francisco do Sul foi um trabalho maravilhoso. Eles, inclusive, compraram um ônibus e transformaram numa clínica veterinária, porque o ideal é esse. O poder público ter condições de levar essa assistência veterinária básica, o controle populacional, aonde estão as camadas mais carentes da população, né? O resto leva na clínica veterinária. Isso, na gestão anterior, foi desmontado, não existe mais, acho que não existe, eles me procuraram depois. Aqui em Itapema também, criou-se ali um centrinho de bem-estar animal. Hoje eu nem sei mais como é que está aquilo. Então, isso para nós que somos ativistas voluntários e que às vezes até pagamos do bolso para fazer isso, é um desrespeito até. Então, mas nós já fizemos. Criamos em Florianópolis a Coordenadoria de Bem-Estar Animal, que hoje é uma diretoria de bem-estar animal, né? Então, essa segue forte, né, Allen? Sim. Nós já trabalhamos aqui em Porto Belo, Tijucas, Itapema, São Francisco do Sul. Estivemos também um ano lá em Lauro Miller, lá no sul de Santa Catarina.
a chamado do promotor de justiça, nós temos tido mais sucesso nos lugares onde nós conseguimos o envolvimento do promotor da comarca, né? Bacana. Porque daí ele induz o poder público, faz um TAC, termo de ajustamento de conduta, estabelece ali as atividades básicas que o poder público tem que atuar nessa questão dos animais, e a gente vem e dá um apoio, né, como consultoria. Nós mesmos desenvolvemos as palestras nas escolas, né? Então temos Bacana. aí já trabalhos desenvolvidos do litoral, e temos nos preocupado com os municípios onde existiam os maus tratos mais acentuados. Além, nosso tempo terminou. Pena, muita coisa para conversar. Obrigada mais uma vez pela tua presença. Nossa, eu só tenho a agradecer. Foi um prazer estar aqui, rever vocês e me dirigir novamente à comunidade aqui de onde atinge a TV e a Rádio Univale. Além, para as pessoas entrarem em contato, então, página do Ecosul, Sim, pode ser? Ecosul. Instituto Ecosul. Quer deixar mais algum contato? .org. Meu WhatsApp mesmo, né? 99969-4660, DDD 048. Pode usar, é o meu WhatsApp para... Bacana. Só esclarecer, nós não recolhemos animais, não temos essa... E queremos, na verdade, que os animais fixem residência com a sua família e cheguem à idade geriátrica. Beleza, obrigada, Allen. Nós que agradecemos. Obrigada e muito obrigada a você que acompanhou Viva Voz no programa de hoje e até o próximo.